Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Touch Peace Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde emocional, bem-estar e tudo que nos ajuda a viver de uma forma mais leve e equilibrada. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é fundamental: saúde emocional e relacionamentos saudáveis. Afinal, a nossa forma de nos relacionar impacta diretamente a nossa qualidade de vida, a nossa autoestima e até a nossa saúde física. E para enriquecer essa conversa, nós temos hoje uma convidada muito especial, Joyce Monteiro, que é pedagoga e psicopedagoga e terapeuta familiar sistêmica. Já atua há 25 anos com atendimento de família, casal e também atendimentos individuais. Seja muito bem-vinda, Joyce. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada, muito feliz com o convite, muito honrada em participar desse momento e também estar conhecendo esse aplicativo e toda essa proposta que eu percebo que é de muita contribuição, de muita valia nesse momento em que a gente vive na nossa sociedade. Compartilhe esse conteúdo com os amigos, coloque aí no sininho para que você possa receber sempre que um novo conteúdo estiver disponível no nosso canal. E se você está assistindo agora esse episódio, deixa o seu like e compartilhe nos nossos comentários o que você está achando desse episódio, porque a sua contribuição é muito importante para nós, tá certo? Não deixe de fazer isso. E para começar, Joyce, a gente sabe que saúde emocional não trata apenas da gente estar triste ou de não ter ansiedade. É algo muito mais amplo, né, que reflete diretamente na forma como nós nos conectamos com as pessoas. Então, como que você definiria essa saúde emocional e qual que é a importância dela para uma vida mais equilibrada? Bom, Daniel, primeiro é importante a gente dizer que saúde não é só ausência de doença, como durante muito tempo foi pensado, né? A saúde, ela envolve o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual, né? As emoções, elas são geradas no nosso cérebro, como também os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas reações. Então, é importante a gente pensar que quando a gente está cuidando da nossa saúde mental, a gente também está cuidando da nossa saúde emocional, já que as emoções nascem lá. Aliás, é importante a gente dizer que o cérebro humano é uma complexidade e uma beleza única, né? São 80 bilhões de neurônios e cerca de 1 quadrilhão de conexões neurais. Essas conexões, elas levam os estímulos, ela comunica com diferentes áreas do cérebro e as nossas emoções também são comunicadas ali e também os nossos pensamentos. Então, é um processo que também é bioquímico. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente também vai falar da alimentação, do que comemos, do nosso sono, dos hábitos de vida que podem ser mais estressantes, né? Que também vão estar aí contando na construção aí do nosso equilíbrio. Né? A gente poderia dizer que para o nosso equilíbrio, a gente precisa de uma boa saúde emocional, né? E ele vai transparecer na forma como a gente lida com as nossas emoções, nas escolhas que a gente faz e também na forma como a gente se relaciona. Então, mente sã, corpo são. A gente já ouviu muito sobre isso, né? Quando eu cuido da minha mente, eu também estou cuidando do meu corpo. Durante muitos anos, a medicina, principalmente ocidental, nos condicionou a olhar para o corpo. Então, tratar as dores do corpo só como corpo. O próprio cérebro começou a ser estudado a partir das doenças e não do seu próprio funcionamento. Hoje a ciência sabe muito mais sobre o universo do que sobre o cérebro. A neurociência é muito nova. Então, é um universo a ser descoberto, né? Então, quando a gente está cuidando da nossa mente e das nossas emoções, a gente também está cuidando da nossa saúde, porque o nosso corpo está integrado. E a nossa saúde mental, ela vai resultar exatamente desse equilíbrio das nossas emoções e das nossas ações. Muito bem, muito bem. Então vocês viram aí que cuidar da nossa saúde vai muito além do que apenas você não estar triste, da nossa saúde emocional, vai muito além de que você não tenha apenas uma ansiedade, é muito além do que apenas o seu corpo está bem. Então há uma integralidade nessas coisas. E todos nós, Joyce, temos relacionamentos.
temos amigos, temos colegas de trabalho, temos familiares, temos relacionamentos românticos, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber o quanto essas relações, elas também influenciam. Você pode explicar para a gente como que essas conexões também, elas afetam no nosso bem-estar? Olha, é preciso estar bem conosco mesmo para a gente conseguir ter uma boa saúde e uma boa saúde relacional, né? Bons relacionamentos. Eu não vou conseguir ter bons relacionamentos se primeiro eu não estiver bem comigo mesmo, né? Quer seja uma dor física, quer seja uma dor da alma, né? Então, há uma relação profunda entre o que a gente sente e como a gente age. As nossas emoções, elas são natas, elas já são percebidas no bebê, no ventre da mãe. Ela nos ajuda no nosso desempenho. O medo, ele é protetivo. A raiva nos ajuda a colocar limite. Então, todas as emoções, elas têm uma função, né? O nosso desafio é o equilíbrio delas, né? Então, validar as emoções, nomear as emoções, conhecer as emoções é um primeiro passo para que a gente consiga se sentir bem e consiga se relacionar bem com as pessoas, né? Assim como a gente é equipado quando nasce com os órgãos dos sentidos, que nos ajudam a interar com o mundo físico, então, através do paladar, eu sinto gosto, do olfato, né, da visão, eu enxergo, do tato, né, essa sensação que está no meu corpo inteiro, eu me relaciono com esse mundo físico. As emoções me ajudam a me relacionar com esse mundo das relações, da relação comigo mesmo, da relação com o ambiente e da relação com o outro. Então, suprimir a emoção, como às vezes a gente tenta fazer, do tipo, não fique triste, né? Não é possível, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender que as emoções fazem parte e de que reconhecê-las é a melhor maneira da gente poder lidar com elas. E isso vai trazer para a gente motivação, isso vai trazer para a gente clareza, porque a emoção também é uma potência, né? Quando eu sou capaz de identificar e de nomear as minhas emoções, eu vou ter mais possibilidade de controlá-las. Então, se eu tive uma educação onde pouco se teve espaço, né, do tipo, não chora não que você é bobeira, homem não chora, né? Você está com raiva, mas isso não tem razão de ser, esquece isso. A gente vai aprendendo a suprimir as emoções. E talvez a gente só vai identificá-las quando a gente estiver lá, por exemplo, explodindo lá na raiva, né? Ou muito triste conhecendo a depressão. Então, identificar as nossas emoções, nomear, eu digo assim, a gente leva em cerca de 2 anos para aprender a falar. Mas nos comunicar é um processo para a vida toda. Então, identificar que emoção que eu tenho, para que eu reconheça, para que eu me situe, para que eu diga isso para o outro, é uma necessidade muito importante e isso produz saúde. Isso produz saúde pessoal, mas isso também produz saúde relacional, né? Então, ter contato com isso nos ajuda a entender o que a gente sente e isso vai nos ajudar a regular as nossas emoções, porque às vezes elas estão altas demais, e altas demais são como a onda do mar, que se tiver baixinha tá ok, se tiver média a gente mergulha ou pula, mas se tiver alta demais ela nos derruba, né? Então aprender a identificar, aprender a regular, porque aí as nossas reações, né, e o nosso diálogo, ele vai ser muito mais saudável, Muito né? bem, muito bem. Você pegou esses insights que a Joyce trouxe para a gente. É importante que você saiba nomear e identificar bem as suas emoções. É necessário que você aprenda a dar nome para elas e se relacione bem com cada uma delas. A gente ouviu aqui, olha, mesmo raiva, tristeza, são emoções necessárias na nossa vida e a gente precisa se adaptar a cada uma delas. Inclusive, Daniel, se, por exemplo, eu estou triste, ao invés de eu tentar desviar minha tristeza, eu preciso talvez estar sozinho ou com um amigo, né? Ouvir por que eu estou triste, acolher a minha tristeza, porque ela vai encontrar passagem. Muitas vezes os processos de luto, eles são adoecidos, não pela dificuldade apenas do luto em si, mas pela forma como a gente lida. Então, se, por exemplo, eu não me permito ficar triste, essa tristeza não vai encontrar vazão. Né? Se eu estou com raiva, eu preciso me acalmar. Eu preciso identificar que eu estou com raiva para que eu respire, para que eu me acalme e para que, inclusive, eu consiga pensar melhor no que eu vou fazer e no que eu vou dizer.
Então, no ápice das emoções, nunca é um bom momento para eu, talvez, tomar decisões. Uhum. Inclusive o ápice da alegria, porque, por exemplo, a gente coloca a alegria como, né, uma emoção Positiva. positiva, mas se eu estiver alegre demais, eu posso, inclusive, tomar decisões precipitadas. Se eu Uhum. estiver num estado de euforia muito grande, né? Então, identificar as minhas emoções, conhecê-las, lidar com elas, vai me ajudar a ter mais controle sobre elas e sobre os meus relacionamentos. Muito bem. Então, comenta aí pra gente como é que andam as suas emoções, se você consegue identificar bem as suas emoções, que como a gente percebeu aqui, as emoções, elas são a forma, a linguagem de nós nos relacionarmos com as pessoas, e é algo que vai levar a vida toda, não é isso, Com Joyce? certeza, E quando você fala disso, é impossível a gente não se lembrar daquele filme Divertidamente, com né? Quando a gente certeza. pensa falando em emoções, em controle das emoções, que elas já nascem com a gente logo pensa nesse filme que fez tanto sucesso e explica o porquê de tanto sucesso, tanto do um quanto do dois, né? Da gente entender as nossas emoções, dar importância para elas e saber identificá-las e colocar cada uma no seu devido lugar. Emoções em equilíbrio é que dão pra gente o nosso bem-estar. Com certeza, foi muito bom você lembrar dos filmes, porque o primeiro, ele traz as emoções básicas, né? O amor, o medo, a raiva, a vergonha, e mostra, por exemplo, que lá a personagem, né, da alegria que está dentro do cérebro da garota, tempo todo, tenta o tempo todo suprimir a tristeza. Isso. E ela entende de que naquele momento, para a menina poder construir passos e aceitação, ela precisava fazer contato com a tristeza, Uhum. né? Então, esse filme tem, apesar de parecer infantil, ele tem uma profundidade muito grande, porque ele diz exatamente desse funcionamento, né? O segundo filme, que já é com a menina na adolescência, ele vai trazendo outras emoções que a gente vai experimentando ao longo da vida, Sim. né? Então, o tédio, como é que eu lido com ele, né? O medo da exposição. Então, eu acho que muito bem lembrado por você, porque nós poucas vezes aprendemos a falar sobre emoções. É Uhum. interessante que a gente tem muitas vezes uma educação, por exemplo, na escola, que a gente aprende a falar do universo, que a gente Sim. aprende a falar sobre o funcionamento do corpo humano, mas Uhum. não falamos do funcionamento das nossas emoções. É verdade. E como que isso é importante, porque isso é uma maneira da gente se conhecer e da gente poder potencializar as nossas relações, Exatamente. A gestão das né? emoções é que nos ajudam nisso. E quais que seriam os sinais de alerta que indica que um relacionamento, por exemplo, ele está afetando negativamente a saúde emocional de uma pessoa? Acho que primeiro é importante a gente dizer que se relacionar está na nossa essência. Relacionamento é uma necessidade humana. Nós não nascemos sozinhos, nós prevalecemos na Terra enquanto espécie porque nós nos ajudamos. Imagina você abandonar um bebê num ambiente de uma selva, por exemplo, né? Ele não vai ter condições de sobreviver. Uhum. Ele tem uma fragilidade muito menor, às vezes, do que a do inseto. Ele precisa ser cuidado. Sim. Então, nos relacionar está na nossa essência. Relacionar é importante. É importante a gente dizer isso, porque muitas vezes as pessoas feridas por relacionamentos que foram negativos ou experiências negativas, elas tendem a se isolar, Uhum. né? Nós tivemos também aí um momento de pandemia no mundo que nos forçou a nos isolar. E muitas pessoas entraram no isolamento e não saíram dele. Encontraram nele refúgio para dizer assim, talvez seja mais fácil aqui, talvez seja mais fácil aqui eu me relacionar virtualmente, né? Talvez aqui eu fico mais protegido, eu não preciso de passar o constrangimento, por exemplo, de chamar alguém para sair, eu começo a conversar por aqui. Se eu não gostar, eu já dou aqui um toque e desconecto. E nós perdemos muito nisso, porque nos relacionar não só nos garante a sobrevivência, nos permite também o crescimento e o bem-estar. Nós temos um senso de pertencimento, nós buscamos isso o tempo todo. Você você se afina e desafina com as pessoas buscando pertencimento. Nós buscamos grupos políticos, religiosos, de amigos, de time, de família, de tantas coisas, de hobby, né? Isso tudo diz da nossa necessidade de nos agregarmos e de nos relacionarmos, né? Porém, quando esse relacionamento ele começa a ficar negativo,
tóxico, abusivo, isso vai trazendo para a gente prejuízo para a nossa saúde emocional. Então, eu gostaria de listar aqui algumas perguntas que talvez nos norteiem ao pensar se, como é que é? Os meus relacionamentos estão trazendo para mim saúde emocional ou eles estão me adoecendo, né? Então, a primeira seria assim: a liberdade e autonomia para ser quem eu sou e expressar o que eu penso e sinto nessa relação? É claro que o nível disso vai ser diferente em cada relação. Eu não vou me abrir emocionalmente, talvez, com o meu chefe. Mas se a gente, por exemplo, está falando de um relacionamento afetivo, isso é importante. Se a gente está dizendo de uma amizade, isso também é importante. Mas é importante que, independente da relação, essa autonomia da gente poder dizer o que sente e pensa é importante. Existe espaço para diálogo, porque um relacionamento que não puder ter diálogo, ele fica fadado ao fracasso. Né? E o diálogo já diz na própria palavra que é de dois. Então, não é um lugar onde só um fala e só um escuta. Né? O próprio silêncio das palavras, ele é um tipo de linguagem. Né? Então, o relacionamento precisa ser um ambiente seguro para que as pessoas conversem. Né? Há espaço para o sim e para o não? Porque se, por exemplo, eu tenho uma amizade onde eu só sou aceito se digo sim, essa amizade começa a ser tóxica. Sim. Né? Então, relacionamento, mesmo relacionamento conjugal, ele precisa ter o espaço para o sim e para o não. Me sinto exposto, criticado, desrespeitado em todo o tempo, isso é um grande sinal. Não estamos dizendo que nós não podemos ser criticados. E não podemos também deixar de pensar que muitas vezes o sentimento de exposição está em nós, pelas nossas feridas emocionais. Então, às vezes alguém vai me dizer alguma coisa e eu vou dizer assim: esse outro me expôs. Talvez esse outro não fez isso para me expor, mas eu me senti exposto. Sim. Por isso a importância do diálogo. Mas a gente está dizendo de um relacionamento onde, por exemplo, toda hora tem uma brincadeira, tem uma exposição, tem uma crítica, tem uma piadinha, tem uma desqualificação desse outro, da habilidade desse outro. Isso começa a afetar a nossa saúde emocional. Me sinto dependente desse outro, ou esse outro de mim, esse é um grande sinal também de que, quando isso acontece, a minha saúde emocional está sendo afetada pela relação. Sinto ansiedade e medo constante quando eu estou com essa pessoa, ou penso nela, isso é um grande sinal. Porque, às vezes, nós aprendemos tanto a nos adaptar em ambientes muitas vezes tóxicos, que às vezes a gente nem percebe que a gente está ali ansioso. Uma criança, por exemplo, que cresceu num lar onde sempre tinha gritos e briga, ela se adapta àquilo. Aquela é a realidade que ela conhece. Então, muitas vezes, ela entra num relacionamento onde isso existe e ela nem se dá conta do quanto que isso faz mal. Então, por isso que a gente estava dizendo da importância de perceber o próprio corpo, as próprias emoções, porque se eu percebo, por exemplo, que eu estou sempre sobressaltado quando eu vou encontrar com essa pessoa, que eu digo sim para ela, porque dizer não para ela é muito difícil, talvez esse já seja um sinal de alerta de que esse relacionamento está sendo de alguma maneira prejudicial. Muito bem, então fique atento a todos esses sinais, saiba fazer essas perguntas que podem te ajudar a ter essa percepção. Se esse é um relacionamento que está te afetando negativamente, se é um relacionamento que você precisa fazer alguns ajustes ou até deixar esse relacionamento, ou se é um bom relacionamento que você deve lutar para poder preservar, porque você percebe que você ajustou bem a cada uma das perguntas que foram apresentadas aqui pela Joyce. Muito obrigado, Joyce. Olha, eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, elas já viveram ou conhecem alguém que passa por um relacionamento difícil. Seja com esse ciclo de conflitos constantes, né, com essa ansiedade sempre latente ali, né, na hora de encontrar, como você disse, com essa pessoa, ou de estar com essa pessoa, ou até mesmo de uma dependência emocional, ou de abusos sutis, né, que às vezes o abuso ele não é claro, né, não é explícito, mas Verdade. como você disse, sempre tem ali uma piadinha, sempre tem um menosprezo daquela pessoa de alguma forma. E o que que diferencia então um relacionamento saudável de um relacionamento tóxico? Olha, eu vou tentar listar aqui algumas coisas que nos ajudam a pensar. Vou começar pelo que seria um relacionamento saudável, que, claro, é importante dizer que a gente não vai encontrar alguém no primeiro dia e automaticamente esse relacionamento vai ficar 100%. Aliás, não existe relacionamento 100%, isso é uma idealização da gente, inclusive em relação à nossa vida amorosa, né? A gente pensa, nós crescemos ouvindo as histórias de casaram e viveram felizes Feliz para para sempre. sempre.
Como se a ideia de que eu ser amado, né, significasse eu ter ali do meu lado uma pessoa perfeita e até ser uma pessoa perfeita. Uhum. Claro que não. Nós vamos nos complementar e completar em muitas coisas, mas há coisas que vão ser diferentes. Há coisas que vão poder ser mudadas e trabalhadas, outras não. Há coisas a serem aceitas e há coisas a serem ajustadas. Então, um relacionamento saudável, acho que a primeira coisa importante dizer é que ele é construído, né? Então, todos nós viemos para um relacionamento com a nossa mochilinha de experiências. Não só as experiências que a gente viveu em outros relacionamentos, mas principalmente as nossas experiências familiares, que foram a nossa primeira forma de conhecer o mundo, de experimentar pertencer, amar e ser amado. Então, nós não chegamos prontos, nós chegamos com muitas dores, que o relacionamento afetivo, por exemplo, vai colocar isso muito evidente. Né? Então, esse espaço que precisa ser construído de expressão e de diálogo seria talvez um primeiro indício de um relacionamento saudável. O relacionamento saudável ele precisa de um espaço de diálogo que seja verdadeiro, né? E que seja seguro. Porque se eu te digo aqui hoje uma coisa e amanhã você usa isso para me machucar, eu vou parar de dizer. Né? Então, a verdade, ela precisa dessa cama da segurança que é construída no respeito. Sim. Então, é importante a gente dizer que talvez uma grande marca de um relacionamento saudável é aquele regido pelo respeito. Isso não quer dizer que eu vou concordar com tudo que o outro pensa, mas eu não vou me sentir no direito de desrespeitar, de me achar melhor ou de achar você pior, porque nós pensamos diferente, né? É importante também que haja espaço para espontaneidade. Não é? Se eu tiver num relacionamento o tempo todo onde eu estou medindo o que eu estou falando, o que eu estou pensando, o que eu estou pisando em ovos, né? Isso aí vai mostrar que esse relacionamento não é saudável. Sim. Não há espaço para eu ser eu. Sim. Né? Isso não quer dizer que eu vou dizer tudo sem filtro. Não é? Claro. Há coisas que nós precisamos ser cuidadosos na forma de dizer. Mas também um relacionamento onde eu não sou espontâneo, ele também indica que não é um relacionamento talvez tão saudável e tão maduro assim. É importante a gente dizer que um relacionamento saudável tem conflitos. Porque às vezes a gente idealiza dizendo assim, nossa, aquele casal é lindo, não briga. Eu costumo, por exemplo, dizer que os casais que não brigam me preocupam mais do que os que brigam. Porque alguém ali não está expressando talvez um mal-estar que é natural nas relações. Mesmo a gente pensando na relação entre amigos ou numa relação no trabalho. Né? Então, é importante de que, diante dos conflitos, a gente busque o diálogo, a gente busque o espaço de poder dizer o que a gente está sentindo, o que aconteceu, né? Então, um relacionamento saudável, ele tem um espaço seguro para o diálogo. Também é muito importante a construção de limites entre eu e o outro. O que eu gosto nem sempre é o que o outro gosta, né? E às vezes a gente tenta mudar a pessoa, convencer a pessoa e dizer, não, olha isso, né? E quando a gente faz isso, a gente ultrapassa limites, né? Talvez uma pessoa é mais organizada, gosta da mesa dela toda certinha, por exemplo, no ambiente de trabalho, o outro é mais bagunçado, né? Em vez de eu ficar criticando ou tentando mudar o outro, vamos respeitar, né? A gente naquela diferença, isso é tão importante. Então, esse limite entre eu e o outro, esse limite entre o pessoal e o profissional, esse limite entre o público e o privado também, né? Então, um amigo me contou uma coisa e eu chego ali e conto para o outro amigo, porque ele é meu amigo. Mas espera aí, né? Essa abertura foi dada aqui nessa relação e não naquela. Então, esses limites são muito importantes. É importante também dizer que a alegria faz parte do bem de um relacionamento saudável. Há um bem-estar em estar junto, há uma alegria em estar junto. Né? Um relacionamento que não é saudável, ele vai produzir muito mais medo e tristeza do que talvez a alegria, né? É leve estar junto. Há também um ambiente de troca, de reciprocidade. Então há uma preocupação de um equilíbrio. Olha, hoje a gente vai fazer o que você está propondo. Hoje, amanhã nós vamos fazer o que eu estou propondo, né? Há um equilíbrio, talvez dentro de um casal, por exemplo. Olha, nesse momento a gente vai apertar aqui mais as contas porque alguém vai fazer um curso, alguém precisa de um investimento, mesmo que seja um filho, mas há reciprocidade, no outro momento a gente vai voltar e vai ajudar aqui o outro. Isso também é entre amigos. A gente não está falando de dívida, mas a gente está falando de um ambiente onde, tendo troca, há cuidado mútuo, né? O cuidado mútuo faz parte dos relacionamentos.
E eu também acrescentaria, claro que seriam muitas coisas, mas eu acrescentaria aqui agora tempo, presença e investimento. Não tem um bom relacionamento se não há tempo. Uhum. Né? E hoje eu digo como terapeuta de família e como mãe também, que muitas vezes a gente tem um tempo de qualidade muito pequeno e a gente diz assim, não, só precisa de qualidade. Eu fiquei 5 minutos com meu filho, eu fiquei 15 minutos com meu cônjuge, né? Começamos a trabalhar dentro de casa, começamos a trabalhar online e o trabalho, por exemplo, entrou para dentro de casa e a gente diz assim, não, mas a gente está junto. Olha, eu posso estar no mesmo ambiente e não estar junto. Né? Então, tempo é importante para qualquer relacionamento. Eu não vou conhecer alguém se eu não gastar tempo com ele, né? Lá naquele livro do Pequeno Príncipe tem um diálogo interessante entre a raposa e o príncipe, e ela diz assim para ele falava da rosa, que era, né, o ser que ele amava no planeta dele, e ela diz um momento assim para ele, olha, foi o tempo que você gastou com sua rosa que fez sua rosa tão importante para você. Né? Então, dedicar tempo, dedicar investimento, dedicar esforço. Quando a gente quer se tornar amigo de alguém, a gente busca, a gente procura. Quando a gente se enamora por alguém, a gente investe, a gente procura encontrar. Então, relacionamentos precisam ser cuidados, né? Eles precisam de investimento e eles precisam também de presença. Mas eu vou falar também dos relacionamentos que são tóxicos. Sim. O que a gente poderia, então, dizer que não é só necessariamente o contrário daquilo que foi dito, né? Se esse relacionamento é regido todo o tempo pela insegurança e pelo medo, ele se mostra como um relacionamento tóxico. Há muitos pais que viveram em ambientes muito rígidos ou muito violentos e que entendem que ser respeitado é ser temido, né? E ser respeitado não é ser temido. Aliás, onde tem amor não cabe o medo. Né? Então, se um relacionamento ele é regido pela imposição, pela insegurança e pelo medo, ele se torna um relacionamento tóxico. Se há um ambiente de muito julgamento, de muita crítica, tudo que é feito ali é criticado, esse também é um sinal importante. Se há dificuldade de ter diálogo, de expor as ideias, de expor os sentimentos, é um outro sinal. Se eu estou constantemente sob vigília, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, de estar pisando em ovos. Se há um medo constante de eu ser reprovado, então eu vou ficar aqui me vigiando, o que eu falo, como é que eu falo, observando todas as pessoas. Eu costumo dizer no consultório que tem pessoas que são excelentes de descrever todas as pessoas com as quais elas convivem. Mas eu peço para elas assim, cite 10 coisas que você gosta. Ou fale 5 características suas. Elas não sabem falar. Porque essa relação que foi construída, né, nesse lugar onde eu preciso estar o tempo todo em alerta, não a permitiu conectar com ela mesma. Uhum. Percebe? Sim. Então, isso é também um sinal. A sensação de insuficiência, eu não sou bom o suficiente. Claro que ninguém é bom o suficiente em todas as coisas. E a gente não é bom todo o tempo, né? Vamos olhar para as Olimpíadas, por exemplo, que um atleta que numa Olimpíada sai com 5 medalhas de ouro, pode ser que na outra ele não ganhe. Né? Um atleta que é favorito num momento, no outro momento ele cai. Mas essa sensação, o tempo todo dentro de uma relação, que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou boa o suficiente, que eu não mereço, é também um sinal de um relacionamento tóxico. Uma relação onde existe uma necessidade todo o tempo de controle, muito ciúme, muita vigilância, mesmo entre amigos. Entende? Você saiu com o seu amigo, olha, eu vi aqui na sua rede social, por que você não me chamou? Né? E eu falo, olha, ninguém vai ocupar 100% do lugar. Pode ser que com um amigo eu goste de conversar de política, com outro amigo eu gosto de conversar de religião, com outro amigo eu gosto de assistir filme, com outro amigo eu gosto de jogar bola, né? Com outra amiga eu gosto de ir no shopping fazer compra. Então, esse lugar onde eu estou o tempo todo comparando, né? Vigiando, controlando, num certo grau de possessividade, ele se mostra tóxico. É um relacionamento onde eu tenho dificuldade de estabelecer limites saudáveis, onde há manipulação emocional, onde há chantagem, né? Onde há uma criticidade muito grande, onde o outro não assume as próprias responsabilidades, então todo o tempo ele está ali atribuindo a culpa, então nunca ele é responsável por nada. Olha o que você me fez fazer. Essa é uma frase que a gente escuta muito e, atenção, ela é uma característica de relacionamento abusivo. Porque a gente não faz ninguém fazer nada.
As coisas que nós fazemos, né, por mais que a atitude do outro evoque em mim uma emoção, elas são de nossa responsabilidade. Então, se eu estou num relacionamento que o outro está o tempo todo atribuindo a mim, olha, eu estou explodindo porque você fez isso, né? Olha, eu grito por você porque você não fez isso, né? Esse relacionamento, ele está se tornando um relacionamento abusivo e tóxico. E é importante a gente dizer que muitas vezes a gente pensa no abuso só na violência física. Uhum. E eu estou colocando só entre aspas, né? Sim. Porque a violência física nunca é uma coisa pequena. Uhum. Ela é uma realidade no nosso país, Triste. né? O número de violência doméstica, de violência contra a mulher é um número altíssimo, né? Uhum. Estávamos conversando sobre Infelizmente, isso. E, mas antes disso tem alguns degraus, né? Se é um relacionamento, por exemplo, que é regido por gritos, por insultos, por xingamentos, né? Abuso que é moral, Uhum. né? Então eu desqualifico você. Eu estou chateada com o que você fez. E eu vou lá e desqualifico você. Ah, você é burro, você, né, não presta atenção em nada, né? Você é insensível. É, muitas vezes esses relacionamentos eles vão trazer esse tipo de insulto, né? Uhum. O abuso moral, o abuso verbal, né? Muitas vezes pais acham que é, dizendo para o filho coisas muito pesadas, eles vão estar ensinando, isso não é verdade, né? No ambiente de trabalho também, como é que um chefe se reporta ao empregado, ao subordinado, de dizer talvez para ele ali aquilo que ele não fez que é bom, que é muito diferente da gente falar da pessoa Sim. ou da dignidade da pessoa, né? Essa diferenciação ela é muito importante. Então, antes do abuso físico, né, existem vários outros indícios, Uhum. né, que vão mostrar para gente que talvez aquele relacionamento esteja revestido de toxicidade. Sim, é verdade, né? E por isso a gente precisa estar atento a todos esses sinais, né? Tanto para um relacionamento saudável quanto de um relacionamento tóxico, para que a gente possa se prevenir quanto a ele. E nós falamos muito sobre relacionamentos românticos, mas vínculos de amizade profissionais também têm esses desafios, como você acabou de mencionar. Que atitudes nos ajudam a construir relações mais saudáveis, né? Seja no âmbito de amizade, seja no profissional, como que a gente pode trabalhar melhor essas nossas relações? Olha, eu vou começar voltando a falar da comunicação, né? A gente tem um autor que diz que a gente sempre pode saber o que disse, mas a gente nunca vai saber o que o outro ouviu. Então a gente precisa, ao comunicar, ter clareza do que o outro está entendendo, Uhum. né? Porque muitas vezes o que eu estou dizendo não é o que o outro está ouvindo. Sim. O outro está sendo tocado, talvez, nas memórias, nas inferências, na própria autoimagem, dores que estão ali. Então, Uhum. essa comunicação precisa ser clara. Houve um desentendimento? O que você entendeu da situação? Como é que Sim. você se sentiu? Como é que eu me senti? Isso uma atitude que ajuda muito na construção dos relacionamentos, né? Quer seja pessoais, quer seja profissionais. O respeito, como a gente já falou aqui, que é Uhum. uma marca importante, no outro em sua essência. A gente pensa que não, mas a gente acaba se relacionando sempre muito como dono da verdade. E a gente acha que a gente tem que mudar o outro. Uhum. Então, quando a gente vai conversar, a gente não vai para ouvir. A gente já vai preparado para dar uma resposta. Rubem Alves, que é um autor que eu gosto muito, né? Um teólogo, um psicanalista, ele dizia assim: olha, nós temos muitos cursos de oratória, todo mundo quer aprender a falar. Mas talvez a gente precisasse de mais cursos de escutatória. Uhum. Porque ouvir é um exercício reflexivo. Sim. É um exercício de eu parar e, de fato, eu me atentar ao que o outro está dizendo ali. Se eu já estou aqui me preparando para responder, e nesse sentido as redes sociais elas foram muito negativas nas nossas relações. Porque a gente costuma escrever qualquer coisa, cancelar no primeiro toque, xingar, brigar com o outro, coisa que talvez se a gente tivesse assim, olho a olho, a gente não faria. Uhum. Não é? Então, essa escuta que precisa ser respeitosa, né? Que precisa ser revestida de cuidado. O que de fato esse outro está querendo me dizer? Uhum. Né? Do que eu ouvi é, é, pode ter uma outra hipótese além daquela que eu levantei? Uhum. Né? Às vezes eu vou dizer assim, nossa, eu estou muito chateado com você porque você me humilhou. Né? Às vezes o outro não quis me humilhar. Sim. Mas talvez seja importante eu dizer para o outro que eu me senti humilhado quando ele Isso. agiu assim. Isso. Né? Da importância da gente reconhecer o sentimento, a Uhum. emoção, da gente nomear, mas da gente também estar aberto para poder ressignificar. Uhum.
Hoje, alguns autores que dizem assim: reconheça suas emoções, mas não confie nos seus sentimentos. Porque o que nós sentimos é muito conectado, às vezes, ao que nós pensamos. Uhum, E o que nós pensamos é uma parte da verdade, é um ângulo, uhum, né? Um ponto de vista é a vista de um ponto, e geralmente do ponto onde estão nossos pés. uhum. Então, nós estamos aqui, um de frente para o outro, na mesma sala, no mesmo ambiente, na mesma conversa, mas o que você está vendo não é o que eu estou vendo. Verdade. Então, esse diálogo que precisa abrir esse espaço para eu dizer assim: deixa eu entender o que você está falando. Uhum, Eu não vou conseguir a empatia de me colocar no lugar do outro e me sentir como o outro, nunca. Mas eu posso chegar o mais próximo possível do outro, nessa escuta que é reflexiva, uhum, nesse olhar que é atento, nesse lugar que eu posso dizer assim: gente, isso não me envergonharia, mas eu sei o que é sentir vergonha. Isso não me irritaria, mas eu sei o que é me sentir irritado. E a gente poder acolher talvez o que o outro está dizendo. Não significa eu ter que concordar com sim. tudo que o outro diz. Mas significa talvez esse lugar que eu, estando mais desarmado, eu consigo ouvir melhor o outro e eu consigo tratar com mais amorosidade e com mais cuidado. Uhum, Quando isso acontece, isso vai criando ali uma atmosfera que vai se construindo uma confiança. Né? Então, uma outra atitude importante é esse espaço da construção da confiança, né? Que leva tempo, uhum, né? Que precisa de abertura, que precisa de exposição, que precisa de respeito, que precisa de cuidado e que precisa de amorosidade. Como a gente tem perdido a amorosidade nas nossas relações? Como é que as pessoas estão tão reativas? uhum. Né? Todo dia a gente é, escuta o jornal, abre as notícias, vê o Instagram e vê coisas absurdas, assim, alguém que matou porque o outro olhou feio no trânsito, Uhum. né? Alguém que se sentiu no direito de entrar no espaço do outro e bater, e machucar e matar. Né? Então, a amorosidade ela é algo muito importante nas relações e ela nos ajuda a construir relações mais saudáveis. Uhum. Então, lembrem disso, né? Dessa amorosidade, da gentileza, né? Nas nossas relações. E às vezes parar para perguntar para o outro, né? Olha, o que que você quis dizer com isso? Né? Olha, Uhum, aquele dia você disse isso, isso e isso. O que que você quis dizer com isso? E como você uhum, bem colocou, às vezes o que o outro disse não é necessariamente o que eu entendi, o que eu sim. ouvi. Porque o meu ouvir vem carregado de sentimento, né? Ele vem carregado Uhum. das minhas próprias emoções. Então não esqueça disso que nem sempre aquilo que você ouviu é exatamente aquilo que o outro quis dizer para você. E isso por si só já ajuda em muito nas nossas relações. E a construção de acordos, né? Que também é importante, porque muitas vezes nós vamos ter diferenças mesmo. Uhum, E a gente vai precisar construir um caminho do meio, sim. né? A gente aprendeu a ouvir, cresceu ouvindo assim, alguém tem que ceder. Nem sempre. Às vezes a gente vai precisar construir um caminho do meio, não é totalmente do Uhum, seu jeito nem do meu, vamos construir um terceiro jeito. Né? Então, em grandes impasses, a gente é levado e é convidado a construir acordos. E verdade. acordo, o que, que significa? O melhor possível para ambos os lados. Né? Se alguém só está ganhando, tem alguém só perdendo. Uhum, Então, isso fere o caráter, talvez, das relações que precisa dessa é reciprocidade. verdade, né? E isso vale para todo tipo de relação, Todo né, tipo. Joyce? Seja ela amorosa, seja ela de amizade, seja ela profissional, os acordos, eles passam a ser essenciais para a gente. E agora eu quero trazer um outro ponto muito importante que é família. Para algumas pessoas, família é um porto seguro, mas para outros acaba sendo um lugar cheio de tensão, de estresse e de dor. Como é que a gente pode equilibrar relacionamento familiar e saúde emocional? Poxa, esse é um grande desafio. A gente ficaria aqui o dia todo conversando sobre isso, né? Família é o primeiro grupo de pertencimento que a gente tem. Né? Tem uma autora chamada Lia Luft que ela diz que a nossa infância é o chão sobre o qual a gente vai caminhar a vida toda. E a nossa primeira experiência de pertencimento é na família, de modo geral. Claro que tem aquelas crianças que estão ali, talvez, numa instituição, mas ainda assim esse é o primeiro grupo Sim. dela de pertencimento. Então, como eu vou me relacionar? Como é que eu sou visto? Como é que eu sou percebido? Como eu sou nomeado? Pertenço ou não pertenço a esse grupo? Né? Essa noção de pertencimento, ela é construída no nosso ambiente familiar. Por isso que os primeiros anos de vida de uma criança, eles são fundamentais. Porque naquele momento,
não é só o caráter dela, mas a própria autoimagem, a própria autoestima está sendo ali construída. Se o tempo todo eu estou tenso naquele ambiente, se o tempo todo eu tenho que suprimir minhas emoções, se o tempo todo eu estou em alerta, né? Eu não consigo entender a relação como um lugar seguro. Uhum. E eu vou ter dificuldade de confiar nas pessoas. Se eu estou num ambiente que eu tenho pouca autonomia, eu sou muito protegido, né? Ou eu não tenho nenhum cuidado, isso vai refletir também como é que eu me relaciono comigo e com os outros. Então, como você está falando, não temos famílias ideais, ninguém tem, né? Mas há famílias que trazem um grande grau de toxicidade, né? E quando somos criança, por exemplo, muitas vezes nós temos que nos adaptar, porque dependemos, Uhum. né? Mas algo muito importante acontece na nossa vida é que talvez aquela autoimagem que foi construída lá atrás, ela precisa ser redefinida e reorganizada ao longo da nossa vida. Porque os nossos traumas, eles não são decretos, Uhum. né? E isso significa que, na medida em que eu vou reconhecendo as minhas dores e que eu vou percebendo aquilo que não faz bem, e um relacionamento, por exemplo, que me lembra como eu me sentia tratado, talvez se eu tinha lá um pai abusivo, né, uma mãe possessiva, isso vai me ajudando a dizer, não, né, eu não preciso me submeter a isso dessa maneira. Eu tenho hoje a linguagem, por exemplo, que a criança não tinha. Eu Sim. tenho hoje a autonomia que a criança não tinha, né? Então, o estabelecimento desses limites é importante. É importante a gente lembrar que numa família, todo mundo está crescendo. Então, é, a gente pensa isso só em relação à criança e ao adolescente. Mas o adulto que está ali com 40, 50, 60 anos nunca teve antes. O Verdade. idoso que estava ali nunca teve. Então, de alguma maneira, todos nós estamos vivendo uma experiência que é nova. Então, esse olhar, né, de paciência com o outro, de entendimento, de respeito, né, de aceitação, eu costumo dizer assim, aceitação é um princípio para o amor. Uhum. Né? E aceitação não é concordância. Pode ser que você tenha uma visão de mundo, um gosto diferente do meu. Né? Sei lá, o pai gosta muito de futebol e o menino gosta de jogar xadrez. Né? E tá tudo bem. Né? Uhum. Ele não vai ser menos amado por isso. Né? Então, como é que a gente demonstra isso na convivência? É no respeito, é na validação do outro, é na validação daquilo que o outro gosta, é na aceitação, né? Na maneira daquele outro agir, no ritmo do outro, do tempo do outro. Né? Então, filhos lembrarem que pais não são perfeitos, Uhum. né? Pais repensarem a alta expectativa que eles têm em relação aos filhos. Né? Isso também no relacionamento conjugal. Então, isso é importante. Então, eu diria assim, algumas coisas importantes dentro da relação familiar, né? Rever as nossas expectativas, que geralmente são muito altas, né? Expressar o nosso sentimento e pensamento, né? E a gente está aberto a ouvir isso, né? Uhum. Estabelecer limites, que é importante, sem se isolar, porque às vezes a pessoa não se sente entendida na família e se isola, Uhum. né? E ela perde uma oportunidade, talvez, de ter algo a mais ali, se ela procura a maneira certa de comunicar, de dizer o que ela sente, de dizer o que ela precisa, né? Lembrar que o outro também é humano, né? Que o outro não é perfeito, eu também não sou. Verdade. Porque às vezes a gente olha para o outro demandando muito do outro, cobrando muito do outro, e não tem a humildade de olhar para a gente mesmo. Né? Então, a nossa corresponsabilidade dentro dessas relações também é importante. Né? Acolher a vulnerabilidade do outro, os sentimentos do outro, né? O momento do outro, isso é muito importante. E buscar ajuda, porque muitas vezes, né? Se, por exemplo, tem um adolescente que está ali vivendo numa família que está completamente disfuncional e ele está vivendo uma angústia tremenda e ele não consegue encontrar naquele ambiente segurança para pedir ajuda, é importante que ele peça fora, Uhum. né? Porque nós não precisamos ficar sozinhos. Verdade, né? E no TouchPeace você encontra esse espaço seguro para você poder conversar com alguém, para ter um conselheiro, para te ouvir, para te aconselhar nos seus momentos de necessidade também. Não importa qual seja a sua posição dentro da sua casa, na sua família. No TouchPeace nós podemos acolher você e te ouvir a qualquer hora que você precisar. É 24 horas, é gratuito, é esse espaço seguro para você também. Se você não conseguir encontrar alguém, um familiar, um amigo para poder te ouvir, chame o TouchPeace, que nós estamos aqui 24 horas para poder ouvir a sua dor, para poder ouvir o seu desabafo e poder lhe ajudar, lhe orientar a encontrar um caminho melhor para você poder seguir. Muito bem, Joyce. E quando os conflitos eles são inevitáveis,
quais estratégias você sugere para a gente melhorar esse nosso diálogo e reduzir esses atritos dentro da família, mesmo que, sabendo, como você disse, a briga também, o atrito às vezes ele é necessário, né? Esses momentos de desajuste é necessário porque é no desajuste que a gente ajusta, né? É o atrito Exatamente. que faz a gente ajustar. A criação é precedida pelo caos, né? Exato, né? Então, pensar que realmente o conflito faz parte, mas talvez o mais fundamental de tudo é a nossa disposição para resolver. Porque às vezes a gente entra no isolamento, às vezes a gente se emburra, a gente diz, não tem jeito, já tentei, né? Às vezes um relacionamento que foi muito conflituoso entre um casal, um pai e um filho, gera a sensação de dizer assim, ah, não tem jeito mesmo, melhor eu não falar, Uhum. né? E aquilo que eu não falo se torna um elefante branco no meio da sala, né? Vai se tornando um muro. E eu vou colocando pedras, né? E o muro distancia, o muro Uhum. separa, né? Então, eu diria assim, talvez uma grande coisa, não agir ou responder no alto das emoções. Eu estava dizendo agora há pouco, né, que as Uhum. emoções a gente pode comparar às ondas, Sim, né? Se eu ajo no alto de uma emoção, né, eu vou responder porque o outro me feriu, né? Eu vou dizer palavras que depois eu vou me sim. arrepender e eu não vou conseguir voltar Voltar lá e desfazer. e desfazer, né? Então essa autorregulação, que eu preciso primeiro me acalmar, Uhum. né? E é importante dizer que aprender a se acalmar é um aprendizado. E o adulto tem muito mais condição de fazer isso que a criança. Sim. Às vezes o adulto fala assim: esse menino é birrento, esse menino me tira fora do sério e vai brigar com o menino porque ele quer que o menino esteja bem para ele estar bem. É Uhum. o contrário. É o adulto que tem condição de se autorregular e se acalmar para ele poder ajudar a criança a fazer isso porque ela não consegue. Sim. Né? Então, é importante que primeiro eu perceba assim, eu estou numa emoção muito alta ou o outro está, a gente precisa talvez respirar, beber uma Uhum. aguinha, dar uma volta, combinar de conversar mais tarde, Isso. né? Isso é muito importante. Não usar de violência ou agressividade, Uhum. né? Então, se eu vou conversar, mesmo calmo, mas eu vou ser violento nas minhas palavras, eu vou ser agressivo, isso também não vai poder construir nada que seja produtivo, né? Uhum. Buscar ouvir, né? Como a gente já falou aqui, essa escuta que é ativa e é reflexiva. Não julgar, né? Pode ter outras hipóteses, né? Então, isso é importante, por isso que a gente falou que é importante perguntar. Verdade. E é importante também explicitar. Eu costumo dizer para as pessoas assim: não existe óbvio, Uhum. né? Principalmente às vezes as mulheres falam assim, mas é óbvio que é isso que eu queria. Eu falo, você tem certeza que estava claro para o outro? Né? Não estava. Nessa hora os maridos suspiram agradecidos, porque às vezes estava dentro da minha cabeça. Então eu Uhum. preciso dizer, eu preciso pedir, eu preciso comunicar, né? Isso é Verdade. importante. A comunicação respeitosa, como a gente está falando, desarmar-se, porque às vezes eu já vou para uma conversa tão armado, né? Que de verdade a gente não sai do lugar e a gente não escuta de fato o outro. Buscar se colocar no lugar do outro, como a gente estava dizendo aqui, Uhum. né? Que eu nunca vou conseguir realmente estar no lugar do outro, mas eu posso me aproximar dizendo como é que você se sentiu, como é que você se sente quando Sim. acontece isso, não é? Isso é importante, né? Eu posso não sentir as mesmas coisas, mas eu conheço aquelas Ah, emoções sim. e eu posso entendendo isso, talvez acolher melhor o outro, a compaixão. Quando a gente faz contato com a vulnerabilidade do outro e não a raiva do outro, a gente consegue desenvolver mais o senso de compaixão, né? E a compaixão não é pena, Uhum. né? A compaixão é eu levar em conta a humanidade do outro como eu também tenho. Sim. O outro errou, eu também erro, né? Aí surge, por exemplo, espaço para o perdão. As pessoas diziam assim, mas eu tenho que esquecer? Eu digo não, Uhum. né? Para nós humanos, às vezes é impossível esquecer, né? Mas é lembrar sem dor. E isso significa que é um processo. Uhum. Então, o perdão faz parte das relações, principalmente das relações íntimas, porque ninguém é perfeito, porque Sim. erramos, né? Exercer perdão, pedir perdão, Uhum. né? Às vezes a pessoa diz assim: não, olha, eu já dei o braço a torcer aqui, mas ela não pediu perdão, né? E isso é importante, Sim. porque isso diz da minha consideração, isso diz do meu desejo de reconciliação, e isso também é importante estar nas relações familiares. É verdade, né? Né? Então, saiba reconhecer as suas emoções, saiba a hora certa de pedir perdão, saiba a hora certa, né, de pedir desculpa, saiba a hora certa de falar daquilo que você está sentindo. Isso vai te ajudar a melhorar, com certeza, as suas relações familiares. E Joyce, nós sabemos que muitas pessoas que passaram por relacionamentos difíceis acabam se fechando, se isolando, como você disse aqui, né? E tem medo de se conectar novamente, seja dentro de casa ou seja com outras pessoas.
Como é que a gente pode dar esse passo para poder reconstruir a confiança nos outros? Olha, acho que é importante primeiro dizer que eu acho que a gente nunca viveu um tempo onde as pessoas estão tão machucadas e com tanto medo de se relacionar, né? É, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, né? Ele escreveu há alguns anos vários livros, né? O Uhum, primeiro dele foi Modernidade Líquida, e ele trouxe uma leitura muito precisa dos nossos tempos, né? Ele disse que a velocidade com a qual as coisas começaram a acontecer, o aumento do nosso acesso às coisas, o consumo, né? uhum, A descartabilidade, que são características da nossa época, elas foram levadas também para os relacionamentos. sim. Então, nós começamos a nos relacionar com as pessoas como se elas fossem coisa, né? Uhum, Então, eu não gostei, eu descarto. Eu não gostei, eu cancelo, uhum, né? É, disse alguma coisa que eu não gosto, eu costumo dizer que às vezes os aplicativos de relacionamento, e não são de todo ruins, tem muitas pessoas e relações bonitas que começaram ali, sim. a pessoa entra como quem está abrindo um cardápio, né? E eu tô aqui olhando os pratos do dia, e isso aqui eu não gosto, né? Eu vi algumas pessoas dizendo assim, eu quero alguém que seja assim, 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 né? E aí a gente pergunta assim, aonde que você vai encontrar, né? Não é dessa Verdade. maneira. Então, esse tempo que a gente vive, né? E eu acho que é importante dizer que com toda essa rapidez e evolução tecnológica, que nos trouxe muitos avanços, mas trouxe também essa rapidez que eu levo para os relacionamentos. Uhum, E a gente esquece, por exemplo, que um relacionamento duradouro, ele é um processo. Um processo tecido, é um processo de conhecimento, né? Eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas amigo é outra coisa. uhum, Né? Amigo não é só quem curte minhas fotos, verdade. né? Amigo não é só quem dá o like, quem diz o que eu quero ouvir, Uhum, não é? Então, os relacionamentos, eles precisam de tempo para serem construídos, né? Então, nós não podemos tratar as pessoas como coisas, isso é algo muito importante. Também eu acho que é importante a gente dizer que, embora os animais tenham grande importância, né? E eles são uma companhia saudável para muitas pessoas. uhum, Nós temos muitas situações onde as pessoas estão colocando os animais no lugar dos relacionamentos e das pessoas. Isso é muito sério. Isso diz de uma sociedade que está adoecida e amedrontada em se relacionar, não é? E muitas vezes as relações que a gente teve que nos machucou, elas trazem para a gente essa defesa da superficialidade. uhum, Esse lugar que eu quero me expor o mínimo possível, né? E aí eu vou cada vez me mostrando menos, né? Aliás, Bauman falou uma coisa interessante, ele diz assim, nós tentamos afrouxar o nó, mas nós continuamos desejando o laço. Porque o laço é o relacionamento, o laço é o pertencimento, e sim. essa é uma necessidade nossa. Então, se eu fui machucado, eu preciso talvez de algumas coisas. Primeiro, entender é, qual foi a minha contribuição nisso. Por que, que eu fiz essa escolha? Uhum, Porque às vezes muito das nossas escolhas não são conscientes. verdade. Muito das nossas escolhas são, inclusive, repetindo lá os nossos padrões familiares. Então, eu preciso parar e perceber. Se eu já passei por 2, 3 relacionamentos aqui que não deram certo, seja afetiva de amizade ou trabalho, o que, que tem aqui que é meu? Uhum, Será que o problema só está com o outro? Essa é uma reflexão importante, né? Porque às vezes tem uma história, inclusive, de um sábio que disse assim: olha, ele recebe um discípulo, o discípulo fica ali e fala: olha, eu não gostei do que eu vi aqui, eu estou calçando aqui as minhas sandálias para ir embora. Ele disse: olha, isso é importante você saber que você vai, mas você vai levar você também. Né? Então, nós também fazemos parte. Então, entender sim, qual que é a nossa contribuição, isso é algo importante. Chegar devagar, nos abrir devagar, dizer para o outro que a gente foi machucado, sim. né? Pedir para o outro cuidado, isso é importante. Né? Não ir com muita rapidez, se abrir aos poucos, talvez para amigos, para relações Uhum, maiores, para grupos, para conseguir entender. E buscar ajuda. Porque quando a gente também percebe, né, de que a gente está tão ferido que confiar no outro é algo impossível, né, é o momento também da gente poder pedir ajuda, uma ajuda profissional, de quem vai nos ajudar a olhar para isso, a curar nossas feridas, né, a entender o que nos machucou e nos ajudar a estabelecer limites saudáveis, uhum. Muito né? bem. Se você está gostando desse episódio, não deixe de deixar aí o seu like no nosso canal e também compartilhar com amigos para que eles também possam ter acesso a esse mesmo conteúdo que você está tendo. Joyce, e para quem está nos ouvindo agora e precisa melhorar os seus relacionamentos,
qual que seria o primeiro passo para promover essa mudança positiva que eu preciso, né? Para transformar, se já tá bom, pode ficar melhor, e se tá ruim, precisa melhorar. Olha, eu acho que a gente pode pensar em alguns indícios, né? Relacionamento é algo muito complexo para a gente poder dizer assim, faça isso e vai dar nisso, né? Mas eu acho que a primeira coisa que eu já disse aqui um pouco na questão anterior é sobre essa autoobservação, né? Como é que eu me relaciono? Tem um padrão na forma de eu me relacionar? Eu estou vivendo sempre os mesmos problemas? Eu preciso olhar Uhum. para entender o que, que há disso em mim, né? Então, essa autoobservação ela é importante. A humildade. Não sou dono da verdade. Então, às vezes, eu preciso saber do outro, de fato, o que, que o outro está sentindo, como é que o outro se sente comigo, o que, que eu faço que traz para o outro dor, né? Reconhecer que eu também erro. Isso Uhum. é muito importante, isso é fundamental num relacionamento. Não aceitar padrões violentos. Né? Acho que a gente nunca viveu num tempo, como eu estava falando, de tanta violência, Verdade. muita violência contra a mulher. E muitas vezes mulheres que vieram de lares onde a autoestima delas foi completamente machucada. E Uhum. se aquela era a linguagem ali conhecida, ela vai, mesmo racionalmente não querendo, muitas vezes viver um relacionamento que traz muito daquelas características. Então é importante a gente saber que a gente não precisa ficar num padrão violento, né? Se dispor a aprender, se dispor a ouvir o outro, se dispor a buscar diálogo, se dispor a buscar ajuda, né? E viver também a responsabilidade. A responsabilidade é diferente da culpa, Uhum. né? A culpa é algo que me aprisiona. Sim. A responsabilidade é algo que me liberta, é algo que me compromete, é algo que me envolve. Aliás, a chave da mudança começa com a responsabilidade. Né? Quando eu assumo qual é a minha responsabilidade nessa relação Uhum. com o outro e comigo mesmo, Sim. e saio desse lugar, às vezes, de vítima, que eu fico, olha, né? Todo mundo faz isso comigo, ninguém me Uhum. entende, né? Qualquer relação é feita de dois lugares, Verdade. né? Então, assumir a nossa responsabilidade também é um primeiro passo para a gente poder se fortalecer. Né? E descobrir que a gente sempre pode buscar ajuda, sempre Sim. pode ter algo melhor, a gente sempre pode crescer, a gente não está pronto, Uhum. né? E eu queria talvez concluir aqui dizendo de uma história que eu gosto muito, que é a parábola dos porcos espinhos, né? A lenda diz que eles viviam numa era glacial, né? Com muito frio, muito gelo, e eles então tentam a manada se juntar todinha, se aglomerar para poder se aquecer. Uhum. E num primeiro momento isso aquece, mas os espinhos que tinham ali começam a penetrar uns nos outros e eles começam a se machucar e se ferir. E feridos eles se afastam, né? E ao se afastar, eles começam a morrer isolados e congelados. Até que pouco a pouco eles vão se aproximando, reaproximando, numa distância segura, encontrando a maneira de estarem ali juntos sem se machucar. Né? Essa talvez seja uma metáfora importante das Sim. relações. Né? A gente não vai poder ficar embolado, Uhum. né? Mas também a gente não precisa ficar apartado. E a relação é esse lugar, né? A ser construído entre essa distância, essa proximidade, esse limite entre o eu e o outro, né? Que é tão importante para a nossa existência. Encontrar esse equilíbrio, né, necessário para a gente conviver melhor, Com né? Então, certeza. um primeiro passo, responsabilidade. Assuma a responsabilidade, a sua e a do outro dentro do relacionamento e busque esse equilíbrio para que haja uma convivência melhor. Joyce, que conversa incrível, ótima que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo sair daqui com reflexões valiosas aí para a sua vida, com novas perspectivas. Então, muito obrigado por poder compartilhar conosco essa sua experiência e o seu conhecimento aqui no podcast da Touch Peace. E as suas palavras finais, fique à vontade para deixar o seu recado final para os nossos ouvintes. Olha, eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Foi uma conversa gostosa. Falar de relacionamento para mim é uma paixão. É, e eu acho que a minha palavra final é de dizer assim: invista nos relacionamentos, né? Invista no autoconhecimento, invista na sua saúde emocional, isso é importante. Uhum. Como eu falei, isso vai também dos nossos hábitos de vida, né? Se a gente está muito cansado, estressado, a nossa capacidade de ouvir, de conversar, ela vai ficar totalmente comprometida, né? Então a relação consigo ou com o outro, ela é um jardim a ser cultivado, Isso aí. né?
Agradeço o convite e a oportunidade. Nós que agradecemos e lembre disso, como a Joyce disse várias vezes, às vezes é necessário buscar ajuda. Você pode encontrar ajuda na sua família, pode encontrar ajuda com amigos, pode encontrar ajuda com profissionais capacitados, preparados para isso, e você também tem o aplicativo TouchPeace, onde você pode baixar e deixar no seu celular e sempre que precisar chamar um dos nossos conselheiros para poder lhe apoiar, para poder lhe aconselhar. E para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que esse bate-papo tenha sido inspirador para a sua vida. E lembre-se que relacionamentos saudáveis, eles são construídos com respeito, com empatia e fazendo boas escolhas emocionais. E se você sente que precisa de apoio emocional para poder lidar com seus desafios nos seus relacionamentos ou em qualquer outra área da sua vida, saiba que o TouchPeace está aqui para você, oferecendo sempre um espaço seguro, gratuito, confidencial, com voluntários preparados para poder lhe ouvir e poder aconselhar você. Você pode baixar o nosso aplicativo pelo link da nossa bio no nosso Instagram, @touchpeace.pt, ou acessando o nosso site www.touchpeace.org.br. Então, até a próxima e lembre-se de cuidar sempre da sua saúde emocional, porque cuidar da saúde emocional faz toda a diferença. Muito obrigado a todos. Joyce, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo tão enriquecedor para a gente. Foi um prazer.